E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui pra falar sobre a janela de transferências, que fechou há 3 dias atrás. Tô um pouquinho atrasado, mas é isso. Eu vou falar das transferências e eu queria falar só sobre as principais, né? E sobre alguns assuntos aqui. Primeiramente, sobre a janela de transferências do Chelsea. Porque o Chelsea simplesmente contratou meio mundo, reformulou quase todo o elenco e com algumas peças que ou ainda não são certeza ou pagaram muito caro por jogadores que, né, ainda não entregaram o que se espera por um valor desse. Mas o Chelsea tem um grande problema também, porque na Champions, as pessoas que não são muito ligadas na parte burocrática não vão entender, não sabem disso. Mas o Chelsea não pode inscrever mais de 3 jogadores, substituir mais de 3 jogadores na lista de inscritos para Champions. O que isso quer dizer? A lista tá lá fechada, 25 jogadores. Ok. Você tem Jorginho que saiu e 2 jogadores que eu não me lembro o nome deles que estão machucados. Com isso, o Chelsea tem que escolher entre todos os jogadores que ele contratou nessa janela, 3 para entrarem no lugar dos outros. Então, provavelmente, no lugar do Jorginho vai entrar o Enzo Fernandes. No lugar de um outro jogador vai entrar o Modric, porque custou muito caro, 100 milhões. Não tem como deixar um cara que custou 100 milhões de fora. E provavelmente a dúvida é o Madueke e algum outro. E o João Félix. A dúvida é Madueke e João Félix para a última posição. Então, o Chelsea vai ter esse problema também na Champions. Na Premier League, o problema do Chelsea vai ser como o técnico vai. O técnico é um bom técnico, tá? Mas como o técnico vai fazer esse time render rapidamente. O Chelsea tá bem atrás e o Chelsea precisa se reinventar agora. É agora ou nunca, pra ir pra Champions. E aí, tem essa questão. É a primeira questão. Tá bom. Chelsea. É isso aí. A outra questão é Enzo Fernandes e Modric. O Modric, ele custou 70 milhões, só que com as variáveis chega a 100. Muita grana para um garoto ucraniano que jogou só lá na Ucrânia e não tem tanto... Não, é um bom jogador, eu vi algumas coisas dele, é um bom jogador, mas não é um jogador que vale 100 milhões de euros. E aí tem o Enzo Fernandes, que é a segunda coisa que aí eu tenho que falar que é um absurdo, primeiramente porque 120 milhões é muita grana. E o Enzo Fernandes, ele é um bom jogador, sim. Não tô aqui discutindo a qualidade do jogador, porque ele é bom, sim. Não tem discussão isso. Só que, se o Enzo Fernandes vale 121 milhões, quanto que o Jude Bellingham, que jogou muito mais tempo em alto nível, vale? Essa é a questão agora. O Enzo Fernandes saiu lá da Argentina, jogando bem, e foi para Portugal. Beleza. Jogou bem em Portugal, tava jogando muito bem, né, em Portugal, a Champions jogou bem. E aí, ele joga bem a Copa do Mundo, porque a gente também tem que concordar que ele jogou bem a Copa do Mundo. E pronto, ele já vale 120 milhões de euros? É isso? Porque o Bellingham vem nessa crescente há muito mais tempo. É muito mais certeza de que o Bellingham em um time vai dar certo do que o Enzo Fernandes em um time dar certo. E eu não tô falando que é porque o Enzo Fernandes é ruim. Longe disso. É porque o Bellingham já teve mais tempo em alto nível, provando que ele é muito bom jogador e ele pode jogar em qualquer time do mundo. Essa é a questão. E aí, como que um Chelsea paga 121 milhões no Enzo Fernandes e bate o pé e fala, eu quero agora, 121 milhões porque eu quero agora, toma aqui o dinheiro, toma aqui a multa, paguei a multa, acabou. E é isso. E inflaciona muito. Então, o Bellingham tem que sair pelo menos por 180. É o mínimo, tô falando o mínimo. Antes eu falava 150, mas agora com o Enzo Fernandes valendo 121, o Bellingham tem que sair com 120, com 180, porque é absurdo o valor que o Chelsea pagou no Enzo Fernandes. Mesmo que eu ache o Enzo Fernandes um bom jogador e que vai dar certo sim no Chelsea. É uma coisa bizarra. E eu tava vendo as transferências. Das 10 mais caras dessa janela, 9 são da Premier League. 9 são contratações de times da Premier League. A Premier League tá se tornando um mercado absurdo. E a Premier League é disparada a liga que mais gastou. Se juntar
liga portuguesa, espanhola, alemã, holandesa, francesa, 5 ligas das 6 principais ligas, a gente junta 5 delas e dá menos dinheiro envolvido do que a Premier League sozinha. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. O que a Premier League dá de dinheiro para todos os times é absurdo. Eu vou dar um exemplo aqui de como é até desleal a concorrência de um time da Premier League contra qualquer outro time fora da Premier League. O Milan queria contratar o jogador da Roma, que era o... Deixa eu lembrar quem que era o Zaniolo. Queria contratar o Zaniolo. O Milan ofereceu um empréstimo com opção de compra de 30 milhões. Se não for 30, é 20, é uma coisa assim. 25 milhões, é uma coisa assim. O Bournemouth chegou pra Roma e falou: eu pago à vista o Zaniolo. Toma aqui, eu quero o Zaniolo. O Bournemouth ofereceu isso, o Zaniolo não foi, mas eles ofereceram isso. Então, não tem como. Um time que briga pra não cair na Premier League disputa e ganha, em questão de valores, de um time que foi o atual campeão, que é o atual campeão da Liga Italiana. É uma coisa absurda, né? A diferença do fair play financeiro lá é absurda com os outros, né? Principalmente com a Liga Espanhola, né? Como se acompanha o Marcelo Beckler já falou que a Liga Espanhola ela tem um fair play financeiro muito rígido e por isso que muitos jogadores não vão para a Liga Espanhola. Então, é absurdo a diferença dos 10 mais caros da lista de transferências dessa janela. 5, metade deles são do Chelsea. Metade. É também uma coisa pra se repensar aí o Chelsea. É loucura o que o Chelsea fez no mercado, cara. Ninguém nunca viu isso, porque é a primeira vez que acontece. Um time gastar mais de $500 milhão de euros. Mais de $500 milhão de euros em 2 janelas de transferências. É loucura. Loucura. A gente teve o Jorginho, né, saindo do Chelsea indo pro Arsenal. Acho que é uma boa, porque o Jorginho não ia até acabar brigando por espaço com outros jogadores e o técnico ia dar uma bagunça total ali. Então o Jorginho fez certo de sair pro Arsenal, e o Arsenal fez um grande negócio, gastou só 12 milhões. E muita gente fica, mas o Chelsea, não, o Arsenal gastou muito pouco. Nossa, o Arsenal tá brigando pelo título, mas gastou muito pouco. Mas a gente tem que pensar o seguinte, eu vi também pelo Fred Caldeira, que é um grande repórter também, que o Arsenal tá esperando até o final da temporada para ir atrás do Declan Rice, jogador do West Ham, que tem acho que 25 anos, se eu não me engano. É um muito bom jogador, eu sou muito fã do Declan Rice, muito bom volante. É um volante alto, forte fisicamente, não física. Ele sabe se impor fisicamente, mesmo ele não sendo muito forte assim, porque ele é muito alto, então ele é muito esguio também. Só que ele é tipo... o físico dele é tipo do Busquets, só que um pouquinho mais avantajado que o Busquets. E o Declan Rice é muito bom, ele tem um bom passe, uma boa marcação, ele sabe muito bem jogar tanto no meio campo defensivo quanto na zaga. É um jogador que tem múltiplas funções, então é um jogador que eu gosto muito e o Arsenal vai fazer um bom negócio se contratar ele do West Ham. Então é por isso que o Arsenal não gastou muito também na janela. Contratou o Trossard, que também é um bom jogador, jogou muito no Brighton. E também tivemos o Sommer, né? Eu não tinha falado do Sommer ainda, muito, mas eu fiquei meio, né? O Sommer é um jogador muito bom, é um goleiro muito bom. Depois do Neuer, é o melhor goleiro da Premier League, da Bundesliga. E agora que o Neuer tá parado por um tempo, né? Por lesão, o Sommer vira o melhor goleiro da Bundesliga. E o Bayern tem os 2 melhores goleiros da Bundesliga. O Borussia tem o 3º melhor goleiro da Bundesliga, que é o Kobel. E o Bayern fez também uma coisa que eu me surpreendi quando aconteceu, que foi a contratação do João Cancelo. Eu não esperava o João Cancelo do nada aparecer. É jogador do Bayern agora. E mostra a força do Bayern agora. Ficou mais forte ainda. Só que carece de um centroavante. O Bayern é um time que precisa muito de um centroavante. E não tem um centroavante. Não foram atrás. E aí colocam Choupo-Moting no ataque para suprir essa posição. Mas
claramente ele não funciona tanto. Claro que ele fez gol, ele tem, se eu não me engano, 13 gols na temporada. São bons números até, mas não é o que se espera de um centroavante do Bayern de Munique. Falando do Borussia, foi meio discreto nessa janela, contratou o Reyerson e contratou um garoto belga de 16 anos. Vamos ver se esse garoto vai dar certo, né? O Borussia sempre contrata jovens assim, não é novidade. Foi 10 milhões de euros pelo jovem e não muda muito a dinâmica do time. A gente teve uma venda do Borussia, não é uma venda, é um empréstimo. Emprestaram o Hazard, o Torgan Hazard pro PSV. E aí o PSV vai pagar, se eu não me engano, metade do salário, uma coisa assim. Então a dinâmica de jogo do Borussia não muda. Fica a mesma que sempre foi. Que é esse Deus nos acuda, né? E, bom, acho que é isso. Falei sobre as principais coisas que eu queria falar, sobre as negociações, sobre as transferências. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só pra ver se eu não deixei de falar. Teve o Pedro Porro também, né? Do Sporting pro Tottenham. Só falar rapidinho, porque não é uma transferência tão... Nossa. Com essa contratação teve meio que uma escadinha, né? O Héctor Bellerin, do Barcelona, foi emprestado pro Sporting, e aí o Sporting cedeu a venda pro Tottenham do Pedro Porro. E aí, com a venda do Pedro Porro, o Tottenham tentou emprestar o Doherty pro Atlético de Madrid. Só que o Tottenham já tem, na verdade, o Tottenham já tem 8 jogadores emprestados. E, na regra, você não pode emprestar ou ter emprestado mais de 8 jogadores. Então o Tottenham já tinha 8 jogadores, então o que o Tottenham fez? Rescindiu o contrato com o Doherty e o Atlético de Madrid ganhou um lateral de graça. E é isso, essa é a escadinha que desembolou o empréstimo do Héctor Bellerin. Então, e o Pedro Porro foi caro pro Tottenham, né? 45 milhões, é um bom jogador. Ele era se eu não me engano, era ele que era do Manchester City. E aí o Manchester City emprestou ele, só que o Manchester City não quis mais... E aí agora o Sporting vende ele. É isso mesmo, o Pedro Porro foi contratado pelo Sporting. Ele era do Manchester City e o Sporting pegou o empréstimo do Pedro Porro e depois eles contrataram definitivamente. Agora venderam por 45 milhões de euros o garoto pro Tottenham. Então é isso da janela, galera. Eu vou ficando por aqui. Borussia joga amanhã, 11h30 da manhã. Pela 19ª rodada da Bundesliga contra o Freiburg. Então é isso, eu volto amanhã com um vídeo falando sobre o jogo. Então é isso, galera. Valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau.